Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo, dia do Senhor, festa da ressurreição. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 2 de abril, celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão. Abrimos, assim, a Semana Santa 2023. Ouvinte, os antigos chamavam esta semana que nós estamos começando hoje de Semana Maior, porque nela se celebra, então, o acontecimento maior da vida de Jesus, a sua paixão. De fato, celebramos a paixão, morte e ressurreição. Se em toda a vida pública Jesus manifestou a grandeza de seu coração filial, a obediência e o amor pelos homens e mulheres deste mundo, muito mais quando vive os últimos acontecimentos em Jerusalém, sua cidade. Esses acontecimentos nós celebramos precisamente nesta semana, chamada de Semana Santa. Entremos, portanto, para vivermos os últimos acontecimentos da vida de Jesus, que nós chamamos de paixão. Paixão porque ele sofre a ação dos seus adversários, é preso, condenado injustamente, morto e sepultado. Mas paixão quer dizer também a extrema intensidade do sentimento com que Jesus viveu a sua dor. Nos amou sofrendo, nos resgatou no ardor de uma dor extrema. Iniciamos, portanto, esta Semana Santa com a graça de Deus. Ouvinte, a celebração deste domingo tem um nome duplo: Domingo de Ramos e Domingo da Paixão. Misturam-se alegria e tristeza, gritos de aclamações ao novo rei de Israel na procissão de Ramos e também o grito de condenação: crucifica-o, no Evangelho da Paixão, que lemos precisamente neste domingo. Portanto, é a liturgia imediatamente anterior à Páscoa. Mistura a alegria da entrada real de Jesus em Jerusalém, aclamado por gritos de vitória pelo povo na procissão, e depois rapidamente lemos durante a missa os textos da paixão que falam da prisão, julgamento, condenação, cruz, morte e sepultura de Jesus de Nazaré. Mas, ouvinte, existe uma contradição entre esses dois aspectos? A entrada triunfal de Jesus provoca a reação violenta das classes dirigentes que decidem, por instinto defensivo, a morte do Filho de Deus. Depois, é a intenção dos evangelistas demonstrar que Jesus conquista a verdadeira realeza messiânica subindo até o lenho da cruz. Não é uma ironia, mas o título que tremula sobre a cruz será Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Hoje, ouvinte, portanto, nós temos 2 vezes a leitura do Evangelho, um trecho que aparece na procissão e outro durante a celebração, que já é a paixão. Considerando o espaço de tempo que temos neste programa e também porque estamos vivendo um momento muito particular em nossa vida, vamos ler e comentar o Evangelho da procissão, a narração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Escutemos, ouvinte, nós temos neste domingo o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, os primeiros 11 versículos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide
até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pela estrada. As multidões que iam na frente de Jesus e os seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aproveito para comentar algumas ideias do trecho que nós acabamos de escutar. Até agora, Jesus tinha andado a pé ou de barco. Nas cidades e aldeias, tinha então chegado sem cerimônia. Em Jerusalém é diferente. Ele não quer chegar ali como um peregrino qualquer, nem quer entrar na cidade como ele entrava em outra cidade da Galileia. Jerusalém é a cidade do rei e do templo. No templo se ofereciam os sacrifícios e aconteciam as grandes festas com o consequente afluxo das multidões. Jerusalém é também a cidade de Davi e de seus soberanos, os que pertenciam à sua casa e os seus sucessores. Nela, os reis exerciam o poder. Jesus quer, então, dizer à cidade quem ele é. Não o faz com palavras, mas com sinais. É esse conjunto de sinais que nós vamos, então, comentar, ouvinte, nesse momento da liturgia. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Como vemos, ouvinte, o episódio da entrada de Jesus em Jerusalém está relacionado com o fato da cura de 2 cegos em Jericó, no final do capítulo 20 de São Mateus, e nós estamos iniciando com a entrada triunfal de Jesus, estamos iniciando o capítulo 21º. Os cegos estavam à beira do caminho e foram curados e depois seguiram a Jesus. A cidade de Jerusalém será a última estação da passagem de Jesus, então, pelo ministério público. Jerusalém, então, dará a Jesus o último palco para a sua atividade missionária. E Mateus, então, vai narrar aquilo que acontece em Jerusalém, sobretudo os discursos que estão entre o capítulo 23º e 25º. Mas o centro da atividade ministerial de Jesus foi a Galileia. Jerusalém será sempre a cidade da recusa, o lugar onde será preparada a cruz de Jesus. Os episódios, então, se dão na entrada e praticamente diante da cidade. As multidões que acompanham Jesus não parecem oriundas da cidade de Jerusalém. Parecem que as multidões são peregrinos que estão chegando para a festa da Páscoa deste ano. As multidões que entram festivamente com Jesus, elas
entrarão depois em contraste com os habitantes da própria cidade, que terão uma outra reação, como veremos no final da meditação. O texto fala de Betfagé e do Monte das Oliveiras. A colocação de Betfagé é importante, ouvinte, porque Betfagé é etimologicamente casa do figo. E depois o Evangelho nos contará que Jesus encontra uma figueira e ela tem muitas folhas e nenhum fruto. Betfagé, então, está mencionada no texto precisamente para ajudar na compreensão do conjunto da ação de Jesus. A figueira, é claro, representa o povo de Israel. O Monte das Oliveiras está na parte oriental da cidade, mede uns 952 metros. No tempo de Jesus, era considerado o lugar de onde o Messias se apresentaria ao povo de Israel. Se alguém, então, quisesse conhecer o Messias, deveria ir até o Monte das Oliveiras. Portanto, essa menção é muito importante. O Messias entra na cidade precisamente vindo dessa parte. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide ao povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os aqui. São 2 animais e surpreende que um esteja amarrado. Se está amarrado, significa que não seria utilizado por ninguém a não ser por este senhor. Ouvinte, o jumento é um animal pacífico e não tem nenhuma pretensão de guerra. Não quer conquistar com as armas, mas então quer demonstrar, portanto, que se trata de um animal que não será utilizado para guerra e para violência. O jumento, então, quer dizer que esse Messias é cheio de misericórdia. Não veio para destruir as populações, mas para engrandecê-las, salvá-las, assumir com elas o peso cotidiano da vida. O jumento, como nós sabemos, é animal de propriedade dos pobres. Isso para dizer que esse Messias será próximo das necessidades do povo. Os jegues, nós sabemos, são os animais que levam os bens de primeira necessidade para os locais de difícil acesso. São os animais dos sertões mais brabos. O texto diz que o jegue não dispõe de celas, não pertence a Jesus porque ele deve devolvê-lo imediatamente. Significa que depois de caminhar ou de entrar em Jerusalém com tanta solenidade, Jesus retornará a caminhar de pé. Não está acompanhado por nenhum cavalo. Significa que Jesus entra em Jerusalém sem nenhum poder terreno. Parece até ridículo se nós pensássemos no cortejo triunfal de um general romano. Jesus, então, é um rei fundado na vontade de Deus. Confia plenamente no seu Senhor. As representações orientais, ouvinte, não apresentam nenhum rei montado num jumento. Os reis sempre estão cavalgando sobre grandes cavalos lançados em pleno galope. Nós podemos dizer, com as palavras de um grande filósofo, um rei querendo se casar com uma jovem muito pobre e de origens miseráveis, para não humilhá-la, se fez pobre como ela e assim coroa o seu sonho de amor. O texto diz: se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor
precisa deles, mas logo os devolverá. O título Senhor é aplicado então a Jesus. E Jesus tinha dito, no entanto, que ele, como Senhor, não se comportaria como os reis das nações que dominam. Ele é um Senhor que veio para servir e dar a vida pelos seus amigos. Então, diz o texto, trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes e Jesus montou. Então, Jesus não entra na cidade para armar o povo contra os poderes deste mundo, mas para desarmá-lo dos desejos de guerra. Desaparecem os carros de guerra, os cavalos e os cavaleiros. O texto diz que a multidão, então, põe sobre os animais as suas próprias vestes. Significa, ouvinte, que as multidões, então, querem oferecer a Jesus a própria vida. As vestes significam aquilo que as multidões envolvem o próprio corpo. Significa que as pessoas querem, então, oferecer toda a sua vida, o seu corpo, o seu ser a Jesus. O texto continua dizendo que uma numerosa multidão também estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Havia na tradição de Israel que, quando o rei entrava na cidade, eram lançadas as vestes dos súditos nas ruas para significar que as pessoas se deixarão, então, pisotear pelo rei, estarão sob o seu domínio e submissão. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, ouvinte, quer dizer salva-nos, Senhor. Era a aclamação dirigida ao rei de Israel. O povo o aclama como filho de Davi. Filho de Davi é alguém, portanto, que sucederá o rei Davi e agirá como Davi agia, conduzindo o povo de Israel. No fundo, ouvinte, o povo estava esperando um descendente da realeza, alguém que desse continuidade ao que Davi havia feito. Era como se o povo quisesse um rei que impusesse os impostos e conduzisse, então, as coisas da nação de acordo com os critérios da família de Davi. Como sabemos, os reis da família de Davi foram também reis corruptos e se enriqueceram às custas do povo. No fundo, as multidões têm esses pensamentos e sentimentos. Elas, no fundo, esperavam, portanto, que o rei que entrava em Jerusalém agisse como os antigos descendentes de Davi. Por isso, essas mesmas multidões vão gritar depois: crucifica-o, porque não ficam satisfeitas com a maneira com que Jesus humildemente exerce o seu ministério. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? A cidade se agitou é o mesmo verbo que está no Evangelho de São Mateus, quando fala da chegada dos magos. Herodes e toda a cidade de Jerusalém se agitaram quando souberam do nascimento do menino. A cidade de Jerusalém, sede do templo, sede, então, da realeza, quando é visitada pelo Senhor, não o reconhece, fica agitada. Os habitantes de Jerusalém, como se dissessem: quem é este que vem no jumentinho? Na verdade, o povo queria passar de um domínio de um rei pagão para um domínio de um rei no estilo de Davi. Não esperava o povo um rei humilde como Jesus de Nazaré.
E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Nós conhecemos a palavra da Escritura sobre Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Estuda e verás que da Galileia não surge nenhum profeta. Nazaré não é nunca mencionada em outras partes da Bíblia e nos escritos rabinos. A cidade gozava de uma péssima reputação e os seus habitantes eram considerados assim. Eles são belicosos, guerreiros, desde criança. E assim, com o termo Galileu, se entenderá não somente o habitante da Galileia, mas sobretudo um rebelde, um revolucionário, um pagão, um distante do templo. Os nazarenos eram considerados impuros, incapazes de observar os preceitos religiosos. O testemunho dos nazarenos não era aceito e aos discípulos dos rabinos era proibido fazer refeições com os nazarenos. Era proibido no tempo de Jesus vender e comprar fruta fresca ou seca, ou ser hóspede de um nazareno ou aceitá-lo em casa. Pois bem, ouvinte, desta cidade vem um novo profeta. Pois bem, ouvinte, desta cidade, desta região, vem um novo profeta. Ele será o rei dos que são abandonados pelas autoridades do templo, dos que são considerados impuros. Ele será o Messias que buscará os que estão para além das fronteiras. Ele atrairá para si todos os filhos e filhas de Deus dispersos e conduzirá todos à unidade e à comunhão. Quando eu for atraído da terra, dirá Jesus no Evangelho de São João, eu atrairei todos a mim. O rei que entra hoje em Jerusalém, acolhido festivamente pelas multidões, é o nosso rei, o nosso Messias, o Messias dos pagãos, dos que estão distante de Deus, mas que poderão se aproximar a ponto de formar com ele um só corpo e um só sangue. Hosana, filho de Davi, é o nosso grito neste domingo que abre a Semana Maior. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.